Uma mãe solteira grávida entregava marmitas quando um cliente milionário começou a deixar bilhetes apaixonados nos pedidos. Quando ela descobriu quem era ele, suas vidas mudaram para sempre. Uma história de amor e superação que vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. O despertador disparou às 5 da manhã, cortando o silêncio do pequeno apartamento de 2 cômodos na Liberdade como uma lâmina afiada. Marina Oliveira abriu os olhos devagar, sentindo o peso familiar da barriga de 6 meses pressionando contra o colchão fino. O bebê se mexeu como se também tivesse acordado com o barulho, e ela sorriu tocando a barriga por cima da camisola desbotada. "Bom dia, pequeno", murmurou baixinho, erguendo-se com cuidado da cama. Mais um dia de luta pela frente. A janela do quarto dava para um pequeno pátio interno, onde algumas cerejeiras já começavam a mostrar os primeiros botões da estação. Era março, e São Paulo acordava com aquele friozinho matinal, que logo seria substituído pelo calor típico da cidade. Marina calçou os chinelos gastos e caminhou até a cozinha, onde panelas, temperos e ingredientes já estavam organizados desde a noite anterior. O ritual matinal havia se tornado uma dança coreografada pela necessidade. Primeiro, acender o fogão de 4 bocas que comprara usado no Mercado Livre. Depois, começar o arroz. Sempre o arroz primeiro, porque era a base de tudo. Enquanto a água fervia, ela separava os feijões que havia deixado de molho na noite anterior, verificando grão por grão com a paciência de quem aprendeu que pressa era inimiga da qualidade. "Você tem que entender, meu amor", disse para a barriga enquanto refogava a cebola douradinha. "Sua mamãe não é dessas que desiste fácil. Quando seu pai me deixou descobrir que estava grávida sozinha, eu podia ter me entregado, mas não é assim que a família Oliveira funciona." O apartamento se encheu com o aroma familiar da comida caseira. Marina havia aprendido os segredos da cozinha mineira com sua avó Conceição, que sempre dizia que comida feita com amor tem gosto diferente. Agora, aos 26 anos, ela transformara essa herança em seu ganha-pão. Cada marmita que preparava carregava um pedacinho da fazenda onde crescera em Três Pontas, antes de se aventurar na capital em busca de uma vida melhor. O feijão tropeiro estava no ponto exato, nem muito seco, nem muito úmido. A farofa de bacon crepitava na frigideira, liberando um aroma que a transportava instantaneamente para os almoços de domingo na casa da avó. Marina provou com a colher de pau e a sentiu satisfeita. Estava perfeito. Eram 7 da manhã quando começou a montar as marmitas. Cada uma era uma pequena obra de arte. Arroz bem soltinho de um lado, feijão tropeiro do outro, farofa douradinha e uma porção generosa de couve refogada. Algumas levavam também linguiça artesanal que ela comprava direto do fornecedor no mercado municipal. Era mais caro, mas a qualidade fazia toda a diferença. 32 marmitas hoje, contou em voz alta, organizando-as na mochila térmica que havia se tornado sua companheira inseparável. "Se vender todas, dá para pagar a consulta do pré-natal e ainda sobra um pouquinho para a poupança." A mochila pesava quase 20 quilos quando carregada, mas Marina havia desenvolvido uma técnica para equilibrar o peso sem forçar as costas. O médico do posto de saúde sempre a alertava sobre não fazer esforços excessivos, mas ela sorria e concordava, sabendo que não tinha escolha. O pai do bebê havia desaparecido no mesmo dia em que ela contou sobre a gravidez, deixando apenas um "não estou preparado para ser pai" rabiscado em um papel. O espelho do banheiro refletia uma mulher que amadurecera rápido demais. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, olhos verdes que ainda brilhavam com determinação apesar das olheiras, pele morena que ganhara aquele tom dourado da gravidez. Marina vestiu a calça jeans que ainda servia,
uma blusa larga azul marinho e o tênis mais confortável que possuía. Nada muito elegante, mas limpo e digno. Às 8 em ponto, ela trancou o apartamento e desceu as escadas do prédio de 3 andares. A rua Galvão Bueno já estava movimentada, com os comerciantes japoneses abrindo suas lojas e o aroma dos pastéis sendo preparados nas esquinas. Marina adorava morar na Liberdade. Ali, ela se sentia acolhida pela diversidade, pelos sons e cheiros que lembravam que São Paulo era feita de muitos mundos em um só. A caminhada até a estação do metrô era de 15 minutos. Marina cumprimentava os conhecidos pelo caminho, seu João da banca de jornal, Dona Maria da farmácia, os estudantes de japonês que frequentavam as escolas do bairro. Todos conheciam a menina das marmitas e sempre perguntavam sobre o bebê com genuíno carinho. No metrô, ela conquistou um assento na parte preferencial. A gravidez tinha suas vantagens, mesmo que pequenas. Durante os 40 minutos de viagem até a estação Trianon-MASP, Marina revisava mentalmente a rota do dia. Primeiro, o escritório de advocacia no 20º andar do edifício Copacabana. Depois, a empresa de publicidade no 15º andar do Conjunto Nacional. E, por último, o cliente mais misterioso, o homem do 32º andar do edifício Brasil Interpart, na própria Avenida Paulista. Ele sempre pede feijoada completa, murmurava para si mesma, checando se havia separado corretamente a marmita especial. Gorjeta de R$ 50 toda semana, sem falta. Deve ser algum executivo importante. A estação Trianon-MASP despejou Marina na agitação típica da Avenida Paulista às 9 da manhã. Executivos apressados, estudantes carregando mochilas pesadas, turistas fotografando os prédios espelhados que refletiam o céu cinzento de março. Ela ajustou a alça da mochila térmica e respirou fundo, preparando-se para mais um dia de trabalho. O primeiro edifício já era familiar. O segurança, seu Roberto, sempre a cumprimentava com um sorriso sincero. "E aí, Marina, como está o bebezinho hoje?" "Mexendo bastante, seu Roberto. Acho que vai ser jogador de futebol", ela respondia, acariciando a barriga. "Se for, menina, vai ser jogadora então. Hoje em dia elas estão dominando tudo mesmo." A conversa descontraída sempre a animava. No elevador, Marina verificava mais uma vez se todas as marmitas estavam bem fechadas e na temperatura ideal. Sua reputação havia sido construída na qualidade e na pontualidade, valores que aprendera na fazenda da avó, onde a palavra empenhada valia mais que qualquer contrato. O escritório de advocacia ocupava o andar inteiro. Doutora Fernanda, a sócia principal, sempre recebia Marina pessoalmente, tratando-a com um respeito que muitos não demonstravam. "Marina, minha querida, como você está? E esse bebê, quando nasce?" "Para maio, doutora. Falta pouco agora." "Imagino que deve estar corrido para você. Se precisar de alguma coisa, qualquer orientação jurídica sobre direitos trabalhistas ou algo do tipo, pode contar comigo, tá bom?" Gestos como esse renovavam a fé de Marina na bondade das pessoas. Ela entregou 6 marmitas, recebeu o pagamento certinho e seguiu para o próximo endereço. A mochila estava mais leve, mas ainda pesava nas costas que começavam a reclamar do esforço. O dia seguia sua rotina conhecida quando Marina finalmente chegou ao edifício Brasil Interpart. Era sempre o último da lista, não por acaso. Havia algo naquele lugar que a deixava ligeiramente nervosa. Talvez fosse a imponência do mármore no saguão, ou o jeito como os funcionários a olhavam, como se ela fosse uma intrusa em um mundo onde não pertencia. Mas o homem do 32º andar era diferente. Sempre educado, sempre com um obrigado sincero que soava genuíno. Marina nunca soube seu nome. Ele pagava sempre em dinheiro, deixando a gorjeta generosa sem nenhum comentário especial. Hoje, porém, quando o elevador parou no 32º andar,
e Marina caminhou pelo corredor de carpete cinza em direção à sala de canto. Ela não imaginava que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. A marmita de feijoada estava perfeita, ainda quentinha e com aquele aroma que fazia qualquer brasileiro suspirar de saudade. Marina bateu na porta e esperou, como sempre fazia, ajeitando a blusa e respirando fundo. "Pode entrar." A voz grave e gentil a convidou para dentro de mais um dia que ela pensava ser igual a todos os outros. A sala do 32º andar era um estudo em contrastes que Marina nunca havia percebido completamente antes. As paredes eram revestidas de um tom cinza carvão elegante, decoradas com obras de arte contemporânea que ela não reconhecia, mas que transmitiam uma sensação de sofisticação e bom gosto. Uma mesa de mogno maciço dominava o centro do ambiente, cercada por cadeiras de couro italiano que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em 3 meses. Mas o que sempre chamava sua atenção eram as enormes janelas de vidro que ocupavam 2 paredes inteiras, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Dali de cima, a cidade parecia um organismo vivo, pulsando com um movimento incessante de carros, pessoas e sonhos. "Bom dia, Marina." Ela se sobressaltou ligeiramente. Era a primeira vez que ele dizia seu nome. O homem estava de pé próximo às janelas, contemplando a paisagem urbana, com as mãos enfiadas nos bolsos da calça social perfeitamente cortada. Era alto. Devia ter cerca de 1,85 m, com ombros largos que preenchiam bem o terno azul marinho de tecido claramente caro. Os cabelos castanhos estavam levemente desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Um gesto que Marina havia notado em outras ocasiões e que o tornava mais humano, menos intimidador. "Bom dia, senhor. Trouxe sua feijoada como sempre", respondeu ela, tentando manter a voz firme, apesar da surpresa de ter sido chamada pelo nome. "Está bem quentinha ainda." Ele se virou para encará-la, e Marina pôde ver claramente seus olhos pela primeira vez. Eram de um tom avelã incomum, quase dourados quando a luz da manhã os atingia. Havia uma melancolia sutil naquele olhar, como se ele carregasse o peso de responsabilidades que iam muito além da idade que aparentava ter, provavelmente uns 30 e poucos anos. "Você sabe meu nome", disse ela, mais como uma constatação do que uma pergunta, enquanto colocava a marmita sobre a mesa de centro perto das poltronas de leitura. "Ricardo", ele respondeu simplesmente, estendendo a mão de forma elegante, mas não condescendente. "Ricardo Mendonça." "E sim, perguntei seu nome para a recepcionista. Espero que não se incomode." Marina hesitou por um segundo antes de apertar a mão dele. Era firme, mas não excessivamente forte, e suas mãos eram surpreendentemente calejadas para alguém que claramente trabalhava atrás de uma mesa. Havia uma história ali que ela não conseguia decifrar. "Não me incomodo, não. É só que, bem, normalmente os clientes não perguntam." "Talvez porque normalmente os clientes não prestem atenção no que realmente importa", ele disse. E havia uma sinceridade na voz que fez o coração de Marina acelerar ligeiramente. "Sua comida é excepcional, Marina. É como se cada marmita viesse carregada de memórias afetivas." Ela sentiu o rosto esquentar com o elogio. Não estava acostumada a receber reconhecimento tão direto pelo seu trabalho. "É receita da minha avó", explicou, acariciando inconscientemente a barriga. "Ela sempre dizia que comida feita com pressa não alimenta a alma." Ricardo sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. De repente, ele não parecia mais o executivo distante e formal, mas sim alguém que compreendia exatamente o que ela queria dizer. Sua avó era uma mulher sábia,
Cresci numa fazenda em Minas Gerais e a cozinheira da casa, Dona Benedita, costumava dizer a mesma coisa. Ele fez uma pausa, como se estivesse revivendo memórias distantes. Faz muito tempo que não sinto esse gosto de casa. Marina notou uma sombra passar pelo rosto dele. Uma tristeza que foi rapidamente mascarada quando ele se dirigiu à mesa para pegar a carteira. Como sempre, ele separou as notas com cuidado, R$ 50 exatos de gorjeta, além do valor combinado da marmita. Senhor Ricardo, o senhor não precisa dar gorjeta tão alta toda semana, disse Marina, como já havia dito outras vezes. O preço da marmita já inclui tudo. Não é sobre necessidade, Marina. É sobre reconhecer valor quando eu vejo. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. E peço que me chame apenas de Ricardo. Senhor me faz sentir velho demais para meus 34 anos. Ela riu baixinho, relaxando um pouco a postura. Tá bom, Ricardo. Mas então você também pode parar de me tratar como se eu fosse quebrar. Sou mais resistente do que pareço. Imagino que sim, ele disse, os olhos descendo involuntariamente para a barriga arredondada dela. Quantos meses? 6, para maio, respondeu ela, notando que ele não fez nenhum comentário sobre a ausência de uma aliança em seu dedo. A maioria das pessoas fazia. Deve ser um período intenso. Trabalhar nessa condição. Você tem ajuda, família? A pergunta era feita com genuína preocupação, sem nenhum traço de julgamento. Marina sentiu uma pontada de emoção inesperada. Tenho minha mãe no interior, mas ela tem a própria vida para cuidar. E eu... Bem, eu gosto de me virar sozinha mesmo. Ricardo assentiu, como se compreendesse perfeitamente o sentimento de independência que ela expressava. Respeito isso, mas todos precisamos de uma rede de apoio às vezes. O interfone na mesa emitiu um bip discreto, interrompendo o momento. Uma voz feminina e eficiente falou. Senhor Ricardo, o senhor tem reunião com o conselho em 15 minutos. Obrigado, Carla. Já estou descendo. Marina percebeu que havia ficado mais tempo do que o usual na sala. Normalmente, a entrega era rápida e eficiente. Ela entrava, entregava a marmita, recebia o pagamento e saía. Hoje tinha sido diferente, mais pessoal. Bom, eu preciso ir então, disse ela, pegando a mochila térmica. Ainda tenho outras entregas para fazer. Claro, e Marina? Ele a chamou quando ela já estava quase na porta. Obrigado. Não só pela comida, mas por trazer um pouco de humanidade para este lugar. Ela se virou para olhá-lo mais uma vez. Estava encostado na mesa, os braços cruzados, e havia algo vulnerável em sua postura que contrastava com a imponência do ambiente ao redor. De nada, Ricardo. Até quinta-feira. No elevador descendo, Marina sentiu uma estranha agitação no peito. Não era só o bebê se mexendo. Era algo diferente, uma sensação que ela não experimentava há muito tempo. Havia uma conexão humana genuína naquela conversa que ia além da relação comercial usual. Calma, Marina, murmurou para si mesma, vendo seu reflexo nas portas espelhadas do elevador. Ele é só um cliente educado. Não transforma isso em algo que não é. Mas quando chegou ao térreo e cumprimentou o porteiro, ela percebeu que estava sorrindo de uma forma que não sorria há meses. Havia algo no jeito como Ricardo havia dito seu nome, na sinceridade de suas palavras, na maneira como ele a olhava diretamente nos olhos, sem fazer julgamentos. A tarde transcorreu normalmente. Marina fez as entregas restantes, voltou para casa e começou os preparativos para o dia seguinte. Mas enquanto separava os ingredientes e temperos, sua mente voltava constantemente para a conversa da manhã. Havia algo em Ricardo que despertava sua curiosidade. A menção à fazenda em Minas, a tristeza discreta em seus olhos, a maneira como ele valorizava o trabalho dela. Era como se ele compreendesse de alguma forma o mundo de onde ela vinha.
Quando finalmente se deitou naquela noite, Marina sentiu o bebê se acomodar em uma posição mais confortável. Ela acariciou a barriga pensativamente. Que dia interessante tivemos hoje, pequeno, sussurrou no escuro. Conhecemos alguém diferente. O que ela não imaginava era que, do outro lado da cidade, em um apartamento luxuoso na Vila Madalena, Ricardo Mendonça também estava deitado em sua cama, olhando o teto e pensando na mulher de olhos verdes que trazia mais que comida para seu escritório. Ela trazia lembrança de que existia um mundo além dos números, planilhas e reuniões intermináveis. E em sua mesa de cabeceira, pela primeira vez em anos, ele pegou uma caneta e um pedaço de papel, pensando em palavras que gostaria de dizer, mas ainda não tinha coragem suficiente para expressar pessoalmente. Na quinta-feira seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha no estômago, que nada tinha a ver com o enjoo matinal da gravidez. Desde a conversa com Ricardo, ela se pegara pensando nele mais vezes do que gostaria de admitir. Havia algo na sinceridade daquele homem que mexia com suas defesas cuidadosamente construídas após tantas decepções. A rotina matinal seguiu igual. Acordar às 5, preparar as marmitas, organizar a mochila térmica. Mas hoje ela caprichou um pouco mais na feijoada de Ricardo, acrescentando uns pedacinhos de costelinha defumada que havia encontrado em promoção no mercado municipal. Era um toque especial que ele certamente notaria. Não é nada demais, disse para a barriga enquanto ajustava o tempero. É só caprichar um pouquinho para um bom cliente. Qualquer empresária faria isso. Mas ela sabia que estava mentindo para si mesma. Havia algo mais ali, uma vontade de impressioná-lo que ia além do profissionalismo. O trajeto até a Avenida Paulista transcorreu normalmente. As entregas nos primeiros edifícios foram rápidas e eficientes, como sempre. Mas quando Marina chegou ao edifício Brasil Interpart, seu coração disparou ligeiramente. Que ridículo, pensou. Ela era uma mulher adulta, grávida, com responsabilidades sérias pela frente. Não podia ficar agindo como uma adolescente apaixonada. No 32º andar, ela bateu na porta da sala de Ricardo e esperou a voz grave convidá-la para entrar. "Bom dia, Ricardo", disse ela, entrando com seu sorriso profissional. "Marina, que bom vê-la." Ele estava sentado atrás da mesa desta vez, cercado de papéis e com o computador ligado, mas fechou o laptop assim que ela entrou. "Como está se sentindo? E o bebê?" "Estamos bem. Ele está mexendo bastante hoje. Acho que está animado com alguma coisa." Ricardo sorriu com genuína alegria. "Que maravilha! Deve ser uma sensação incrível." Marina colocou a marmita sobre a mesa de centro, notando que havia uma xícara de café pela metade e alguns documentos espalhados. Ele claramente estava trabalhando intensamente. "Não quero atrapalhar seu trabalho", disse ela. "Deixo isso aqui e... Não está atrapalhando nada. Na verdade, você é provavelmente a melhor parte do meu dia ultimamente." A sinceridade da afirmação a pegou de surpresa. Marina o olhou mais atentamente e percebeu sinais de cansaço em seu rosto. Olheiras discretas, uma tensão nos ombros que não havia notado antes. "Você parece estressado, tudo bem?" "Questões familiares complicadas", ele disse vagamente, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela já estava começando a reconhecer como um tique nervoso dele, mas nada que sua comida não ajude a melhorar. Marina pegou o pagamento como sempre, mas quando estava guardando o dinheiro na carteira, Ricardo disse: "Marina, antes que você vá, você poderia me devolver a marmita da semana passada? Esqueci de pedir." Ela franziu o senho, confusa. "Mas eu sempre recolho as marmitas vazias quando venho entregar a nova. Não levei nenhuma da semana passada." "Ah, é verdade. Desculpe, ando meio distraído ultimamente."
Havia algo estranho no jeito como ele disse isso, mas Marina não questionou. Despediu-se normalmente e saiu da sala. Só no elevador descendo, ela percebeu o que havia acontecido. Na pressa de guardar o dinheiro, ela não havia verificado adequadamente a marmita vazia da semana anterior. Quando abriu a mochila térmica para organizá-la melhor, encontrou a marmita limpa de Ricardo do encontro anterior. E dentro dela, cuidadosamente dobrado, havia um pedaço de papel. O coração de Marina acelerou. Com dedos ligeiramente trêmulos, ela desdobrou o papel. Era um papel de carta fino, de boa qualidade, e a caligrafia era elegante e cuidadosa. Marina, espero que não se ofenda com esta liberdade, mas não consegui resistir a escrever algumas palavras que não tive coragem de dizer pessoalmente. Sua comida me transporta para um tempo mais simples e feliz da minha vida, quando eu era apenas um menino correndo pelos campos da fazenda do meu avô em Três Corações. Cresci comendo na cozinha com os funcionários, ouvindo suas histórias, aprendendo sobre dignidade e trabalho duro. De alguma forma, você me faz lembrar daquelas pessoas autênticas que moldaram quem eu realmente sou. Antes que o mundo dos negócios me obrigasse a usar máscaras que às vezes esqueço como tirar. Obrigado por trazer esse pedacinho de casa para os meus dias, que ultimamente têm sido mais difíceis do que gostaria de admitir. Com admiração sincera, Ricardo. Marina leu o bilhete 3 vezes antes que as palavras realmente se assentassem em seu coração. Havia uma vulnerabilidade naquelas linhas que contrastava completamente com a imagem de executivo bem-sucedido que Ricardo projetava. Ele havia se exposto de uma forma que ela não esperava, revelando uma conexão emocional que ia muito além da transação comercial. Meu Deus, murmurou baixinho, encostando-se na parede do elevador quando ele parou no térreo. O bebê chutou, como se também estivesse reagindo à emoção da mãe. Marina acariciou a barriga instintivamente, tentando processar o que acabara de acontecer. Durante o resto do dia, enquanto terminava as entregas e voltava para casa, sua mente não conseguia se afastar do bilhete. As palavras de Ricardo ecoavam em sua cabeça. A menção à fazenda em Três Corações, a referência às pessoas autênticas, a admissão de dias difíceis. Havia uma alma genuína por trás daquele terno caro, uma pessoa que compreendia de onde ela vinha, porque aparentemente ele também havia estado lá. Em casa, Marina guardou o bilhete em uma caixa de sapatos, onde mantinha documentos importantes. Mas, ao longo da noite, enquanto preparava as marmitas do dia seguinte, ela se pegou pensando em como responder. Seria apropriado? Seria sensato, considerando sua situação? "O que você acha, pequeno?" perguntou para a barriga enquanto temperava o feijão. "Sua mãe está ficando maluca ou existe algo especial acontecendo aqui?" O bebê chutou forte, fazendo-a sorrir. Era como se ele estivesse dizendo: "Viva um pouco, mãe." Naquela noite, pela primeira vez em meses, Marina pegou uma caneta e um pedaço de papel. Escreveu e reescreveu várias versões, rasgando umas, guardando outras. Finalmente, às 2 da madrugada, ela conseguiu escrever algo que expressava o que sentia sem ser muito íntimo ou inadequado. "Ricardo, obrigada pelas palavras gentis. Não me ofendo, pelo contrário. É reconfortante saber que minha comida desperta boas memórias. Também cresci em fazenda e sei como é especial o carinho que recebemos da cozinha da casa. Minha avó sempre dizia que comida feita com amor tem sabor diferente, e eu tento honrar essa lição em cada marmita que preparo. Espero que os dias difíceis passem logo e que você encontre paz em meio às complicações da vida. Com carinho, Marina." Era simples, mas sincero. Não dizia tudo o que ela queria dizer, mas abria uma porta para algo mais. Ela dobrou o papel cuidadosamente e o colocou na mochila, para entregar junto com a marmita da próxima semana.
Quando finalmente se deitou, Marina sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa que há muito tempo não experimentava. Havia algo se desenvolvendo ali, algo delicado e precioso que poderia ser facilmente destruído se não fosse tratado com cuidado. O bebê se acomodou em uma posição confortável e ela acariciou a barriga pensativamente. Estamos entrando em território desconhecido, pequenininho, sussurrou no escuro. Mas talvez, só talvez, seja exatamente onde precisamos estar. Na mesma noite, do outro lado da cidade, Ricardo Mendonça também estava acordado, olhando pela janela de seu apartamento para as luzes da cidade que nunca dormia. Ele havia tomado uma decisão que sabia ser arriscada ao escrever aquele bilhete. Mas havia algo em Marina que o inspirava a ser mais honesto, mais verdadeiro consigo mesmo. Ele não sabia ainda que ela havia decidido responder, mas sentia uma antecipação estranha pelo próximo encontro. Pela primeira vez em anos, quinta-feira não podia chegar rápido o suficiente. A semana que se seguiu foi uma tortura deliciosa para Marina. Cada dia parecia durar uma eternidade enquanto ela aguardava a quinta-feira chegar. O bilhete de resposta queimava em sua consciência como uma promessa não cumprida, guardado cuidadosamente na mochila térmica, junto com seus temperos e utensílios. "Você está diferente esta semana, filha", comentou sua vizinha, Dona Yoshiko, uma senhora japonesa de 70 anos que havia se tornado uma espécie de mãe adotiva desde que Marina chegara ao bairro. "Está com uma luz nos olhos que não via há tempos." Marina corou ligeiramente enquanto organizava as compras na entrada do prédio. "Não sei do que a senhora está falando, Dona Yoshi." "Ah, sei sim. É cara de mulher apaixonada. Conheço essa expressão. Tive 3 filhas, todas passaram por isso." A senhora sorriu com sabedoria. "Só espero que seja alguém que mereça essa luz toda." "Não é nada disso", protestou Marina, mas sua voz não soava convincente nem para ela mesma. "É só um cliente que tem sido gentil." Dona Yoshiko não parecia nada convencida. "Só tome cuidado, querida. Mulher grávida tem o coração mais sensível e nem todo homem está preparado para a responsabilidade que isso representa." As palavras da vizinha ecoaram na mente de Marina durante o resto da semana. Era verdade que sua situação era complicada. Ela estava grávida de 6 meses, solteira, lutando para construir um negócio próprio. Que homem bem-sucedido se interessaria genuinamente por alguém em sua situação? Talvez Dona Yoshiko estivesse certa em alertá-la para não criar expectativas irreais. Mas toda vez que lia o bilhete de Ricardo, e ela o leu dezenas de vezes durante aquela semana, ela sentia uma conexão genuína que parecia transcender as barreiras sociais óbvias entre eles. Havia uma alma ferida por trás daquelas palavras, alguém que compreendia solidão e nostalgia de uma forma que poucos poderiam entender. Quinta-feira finalmente chegou com uma chuva, fina típica de março em São Paulo. Marina caprichou extra na feijoada de Ricardo, acrescentando um refogado especial de couve que sua avó fazia nos dias de festa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto colocava o bilhete dobrado no fundo da marmita limpa que levaria para ele. O trajeto até a Paulista pareceu mais longo que o usual. No metrô, Marina encontrou Carla, uma das faxineiras que trabalhava no turno noturno de vários edifícios da região. "Oi, Marina. Como está o bebezinho?" "Mexendo bastante hoje. Acho que está nervoso com alguma coisa", respondeu Marina, acariciando a barriga instintivamente. "Criança sente tudo. Que a mãe sente, sabia? Minha irmã trabalha limpando uns escritórios chiques na Paulista, e ela sempre diz que consegue sentir quando os patrões estão estressados só pelo jeito que deixam as salas." Marina franziu o senho. "Sua irmã trabalha em qual edifício?" "Brasil Interparte, acho. Aquele bem alto, todo espelhado.
Ela limpa o andar dos executivos importantes, sempre cheia de história para contar sobre esses ricaços e seus dramas. O coração de Marina disparou. Era possível que a irmã de Carla tivesse informações sobre Ricardo? Ela lutou contra a curiosidade, tentando manter a conversa casual. Deve ser interessante trabalhar nesses lugares chiques. Interessante é pouco. Minha irmã já viu de tudo. Executivo chorando no banheiro, brigas familiares aos berros, gente rica com mais problema que pobre. Carla baixou a voz conspirativamente. Semana passada mesmo ela me contou de um rapaz novo, bonito, que fica até tarde trabalhando sozinho. Aparentemente a família está pressionando ele para casar com uma moça que ele não quer. Marina sentiu um frio na barriga. Seria coincidência demais. Que história triste, conseguiu dizer mantendo o tom neutro. Pois é, rico também sofre, né? Só que sofre em apartamento de cobertura. A conversa foi interrompida quando chegaram à estação Trianon-MASP. Marina se despediu de Carla com a cabeça fervilhando de pensamentos. Seria possível que Ricardo estivesse enfrentando pressões familiares para um casamento arranjado? Isso explicaria os dias difíceis mencionados no bilhete, a tensão em seus ombros, a tristeza discreta em seus olhos. As primeiras entregas do dia passaram em uma névoa de ansiedade. Marina mal conseguia se concentrar nas conversas com os clientes habituais, sua mente completamente focada no encontro que se aproximava. Finalmente, ela estava no elevador, subindo para o 32º andar. Seu reflexo nas portas espelhadas mostrava uma mulher nervosa, com as bochechas levemente coradas e os olhos brilhando com uma mistura de expectativa e medo. Respire, Marina, sussurrou para si mesma. É só entregar uma marmita e um bilhete, nada demais. Mas ela sabia que era muito mais que isso. Era um passo em direção ao desconhecido, uma aposta em algo que poderia ser maravilhoso ou desastroso. A porta da sala de Ricardo estava entreaberta quando ela chegou. Marina bateu suavemente e ouviu a voz familiar convidá-la para entrar. Marina! Ricardo se levantou imediatamente da poltrona, onde estava lendo alguns documentos. Havia uma alegria genuína em seu rosto que fez o coração dela acelerar. Que bom vê-la! Como foi sua semana? Corrida, como sempre. E a sua? Marina entrou na sala, notando que ele parecia mais relaxado hoje, apesar das evidentes marcas de cansaço. Melhor agora, ele disse simplesmente, e havia uma sinceridade naquelas palavras que fez as bochechas dela corarem. Marina colocou a marmita sobre a mesa de centro, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Este era o momento. Ela pegou a marmita vazia da semana anterior e a estendeu para ele. Aqui está a sua marmita, disse ela, tentando manter a voz firme. Ricardo pegou a marmita e por um momento seus dedos se tocaram. Foi um contato breve, mas Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Obrigado, disse ele, olhando diretamente em seus olhos. Havia algo diferente na forma como ele a olhava hoje. Uma intensidade que fazia Marina se sentir como se ele estivesse vendo diretamente em sua alma. Bom, eu preciso ir, disse ela pegando a mochila. Outras entregas me aguardam. Claro, Marina. Ele a chamou quando ela já estava quase na porta. Obrigado. Por tudo. A forma como ele disse tudo carregava um peso que ia muito além da comida. Marina assentiu, não confiando em sua voz, e saiu da sala. No elevador descendo, ela mal conseguia respirar direito. Havia entregado o bilhete. Não havia volta agora. Ricardo descobriria que ela havia lido sua mensagem e decidido responder. O que aconteceria na próxima semana? Enquanto isso, na sala do 32º andar, Ricardo abriu cuidadosamente a marmita vazia. Quando viu o papel dobrado em seu interior, seu coração disparou. Marina havia respondido.
com dedos ligeiramente trêmulos, ele desdobrou o papel e leu as palavras dela. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto, enquanto absorvia cada palavra, em cada nuance de carinho e compreensão. Ela havia crescido em uma fazenda também. Ela entendia de onde ele vinha. E mais importante, ela não havia se ofendido com sua ousadia ao escrever o primeiro bilhete. Ricardo guardou o bilhete cuidadosamente na gaveta de sua mesa, junto com uma foto antiga de quando era criança na fazenda do avô. Pela primeira vez em semanas, os problemas familiares e as pressões sobre o casamento arranjado pareciam menos opressivos. Havia uma luz nova em sua vida, uma conexão genuína com alguém que via, além de sua posição social e riqueza. Alguém que o compreendia de uma forma que há muito tempo ele pensava ser impossível. Na mesa de centro, a feijoada de Marina esperava, aromática e convidativa. Mas por alguns minutos, Ricardo simplesmente ficou ali, segurando o bilhete e sorrindo como um homem que havia acabado de descobrir que não estava tão sozinho no mundo quanto pensava. A chuva continuava caindo suavemente contra as janelas do 32º andar, mas para Ricardo o dia havia se tornado inexplicavelmente mais claro. A semana que se seguiu ao segundo bilhete foi diferente de todas as outras. Marina se pegava sorrindo sem motivo aparente enquanto preparava as marmitas, cantarolando músicas antigas que sua avó costumava assobiar na cozinha da fazenda. Havia uma leveza em seus movimentos que não existia há meses, como se uma carga invisível tivesse sido retirada de seus ombros. "Esse bebê está deixando você radiante", comentou o Dr. Henrique durante a consulta de pré-natal na quarta-feira. 7 meses agora. E você está com uma energia que muitas gestantes perdem nessa fase. Está acontecendo algo especial na sua vida? Marina corou ligeiramente, ajeitando a blusa sobre a barriga que crescia a cada semana. "Só o trabalho indo bem, doutor. Nada demais." O médico não parecia convencido, mas sorriu benevolentemente enquanto verificava os batimentos cardíacos do bebê. "Bem, seja lá o que for, está fazendo bem para vocês dois. O bebê está se desenvolvendo perfeitamente." De volta para casa, Marina parou no mercado municipal para comprar ingredientes especiais. Havia decidido preparar uma feijoada diferente para Ricardo, uma receita secreta da avó Conceição que incluía um toque de cachaça e especiarias que ela guardava para ocasiões importantes. Era uma forma silenciosa de retribuir a confiança que ele havia depositado nela ao dividir suas vulnerabilidades. Na quinta-feira de manhã, enquanto finalizava os preparativos, Marina encontrou um envelope que havia sido deslizado por debaixo de sua porta durante a noite. Seu nome estava escrito em uma caligrafia desconhecida, mas elegante. Dentro havia um cartão simples com uma mensagem: "Sabemos sobre os bilhetes. Pare de se iludir com fantasias impossíveis. Pessoas como você e ele vivem em mundos diferentes. Por favor, não complique uma situação que já é bastante delicada." O cartão não estava assinado, mas o papel era caro, o tipo usado por pessoas acostumadas ao melhor. Marina sentiu um frio na espinha. Alguém sabia sobre a troca de bilhetes com Ricardo. Mas quem? E como? "Calma, pequenininho", murmurou, acariciando a barriga quando sentiu o bebê se agitar. "Mamãe não vai se deixar intimidar por gente covarde que nem assina o próprio nome." Mas a verdade era que a mensagem havia a abalado mais do que gostaria de admitir. Durante todo o trajeto até a Paulista, ela se perguntou se deveria contar para Ricardo sobre o cartão anônimo. Quem poderia estar vigiando-os? E por quê? As primeiras entregas do dia passaram normalmente, mas Marina notou que estava mais tensa que o usual. Quando finalmente chegou ao edifício Brasil Interpart, decidiu observar mais atentamente os funcionários, tentando identificar algum
Comportamento suspeito. Na recepção do 32º andar, uma mulher loira e elegante estava conversando animadamente com a secretária de Ricardo. Usava um tailleur caro e joias discretas, mas claramente valiosas. Sua postura e o jeito como falava, com aquele tom de quem está acostumada a ser obedecida, indicavam que ela pertencia ao mesmo mundo social que Ricardo. Claro que ele está apenas passando por uma fase difícil, a mulher dizia, sua voz carregando uma irritação mal disfarçada. Todos os homens passam por isso antes do casamento. É perfeitamente normal que ele queira alguns meses de liberdade. Marina fingiu organizar sua mochila térmica, aguçando os ouvidos. Claro, senhorita Beatriz, respondia a secretária com cortesia profissional. O senhor Ricardo deve voltar da reunião em alguns minutos. Beatriz. Marina guardou o nome na memória. Esta devia ser a noiva mencionada pela irmã de Carla, a mulher que Ricardo estava sendo pressionado a desposar. Quando ele voltar, diga que eu passei para lembrá-lo do jantar de amanhã na casa dos meus pais. Papai quer discutir os detalhes finais da fusão entre as empresas. Beatriz fez uma pausa, seus olhos azuis varrendo o ambiente com uma expressão de propriedade. E Carla, querida, talvez seja melhor você não mencionar essas entregas de comida caseira que ele anda recebendo. Sabemos que é apenas uma fase, mas não precisamos alimentar excentricidades desnecessárias. O sangue de Marina ferveu. Como aquela mulher se atrevia a falar de seu trabalho como se fosse algo vergonhoso? E mais importante, como ela sabia sobre as entregas? A secretária pareceu desconfortável. Com todo respeito, senhorita Beatriz, não cabe a mim controlar as refeições do senhor Ricardo. Claro que não, querida, mas quando nos casarmos, eu me certificarei de que ele tenha acesso apenas aos melhores restaurantes e chefes particulares. Essa comida de rua simplesmente não condiz com nossa posição social. Marina sentiu as faces esquentarem de indignação. Comida de rua? Sua feijoada caseira, preparada com ingredientes selecionados e receitas de gerações, sendo diminuída dessa forma? Nesse momento, a porta do elevador se abriu e Ricardo apareceu, claramente vindo de uma reunião. Seu rosto estava sério, quase sombrio, mas se iluminou instantaneamente quando viu Marina. Marina, que bom vê-la! Disse ele, ignorando completamente Beatriz e caminhando diretamente em direção a ela. Ricardo, querido! Beatriz se interpôs entre eles, forçando um sorriso radiante. Que surpresa te encontrar aqui! Estava conversando com Carla sobre o jantar de amanhã. O rosto de Ricardo se endureceu visivelmente. Beatriz, não sabia que você viria ao escritório hoje. Bem, como você não retorna minhas ligações, pensei em passar pessoalmente. Ela se aproximou dele de forma possessiva, colocando a mão em seu braço. Precisamos conversar sobre vários assuntos importantes. Marina se sentiu como uma intrusa naquela cena. A tensão entre Ricardo e Beatriz era palpável, e ela claramente não deveria estar presenciando aquela conversa. Desculpe interromper, disse ela, dando um passo para trás. Posso voltar mais tarde? Não! A resposta de Ricardo foi mais enfática do que o necessário, fazendo Beatriz franzir o senho. Quer dizer, não precisa, por favor, entre na minha sala. Beatriz, se você pudesse me dar alguns minutos... Claro, disse Beatriz, mas seus olhos azuis estudavam Marina com uma intensidade incômoda. Mas não demore, querido. Temos muito o que conversar. Na sala de Ricardo, Marina podia sentir a tensão irradiando dele em ondas. Ele passou as mãos pelos cabelos várias vezes, um gesto que ela já reconhecia como sinal de estresse extremo. Desculpe por isso, disse ele finalmente. Situações familiares complicadas, como eu mencionei. A moça parece determinada, comentou Marina diplomaticamente, colocando a marmita
sobre a mesa. Ricardo riu amargamente. Determinada é um eufemismo. Beatriz e eu, nossa families têm um acordo comercial. Um casamento que beneficiaria ambas as empresas. E você? O que você quer? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se censurar. Era muito pessoal, muito íntima para o tipo de relacionamento que eles tinham oficialmente. Ricardo a olhou diretamente nos olhos, e havia uma vulnerabilidade desconcertante em sua expressão. Eu quero escolher minha própria vida, casar por amor, não por conveniência, ter uma família que seja construída sobre sentimentos genuínos, não sobre planilhas de lucros e perdas. O coração de Marina acelerou com a intensidade daquele olhar. Havia uma confissão implícita naquelas palavras que a fazia tremer. Marina, ele continuou, dando um passo em direção a ela. Preciso te contar algo. Estes bilhetes, estas conversas, eles estão mudando minha perspectiva sobre muita coisa. Você está me fazendo lembrar de quem eu realmente sou por baixo de todas essas expectativas e pressões. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Beatriz entrou sem bater, seus olhos imediatamente focando na proximidade entre eles. Ricardo, precisamos falar agora. Sua voz estava gelada, cortante como um bisturi. Então, dirigindo-se a Marina com um sorriso falso. Desculpe, querida, mas este é um assunto particular. Marina sentiu-se diminuída, como se fosse uma empregada sendo dispensada. A humilhação queimou em suas faces, mas ela manteve a dignidade. Claro. Boa tarde, Ricardo. Marina, espere. Ele começou, mas Beatriz o interrompeu. Deixe a moça ir, querido. Ela tem trabalho a fazer. Marina saiu da sala com a cabeça erguida, mas por dentro estava devastada. No elevador, as lágrimas finalmente vieram. A diferença entre os mundos deles nunca havia sido tão clara quanto naquele momento. Beatriz estava certa sobre uma coisa. Eles realmente viviam em realidades completamente diferentes. O cartão anônimo estava certo. Ela estava se iludindo com fantasias impossíveis. Mas enquanto o elevador descia, Marina não podia esquecer o olhar de Ricardo quando ele falou sobre querer escolher sua própria vida. Havia algo ali que ia além de palavras gentis ou culpa social. Havia uma conexão real, mesmo que complicada pelas circunstâncias. A pergunta que ecoava em sua mente era: valia a pena lutar por algo assim? Ou era melhor se proteger antes que a desilusão se tornasse insuportável? O bebê chutou forte, como se estivesse dando sua opinião sobre a situação. Marina acariciou a barriga pensativamente, tomando uma decisão que mudaria tudo. Ela escreveria mais um bilhete, mas desta vez seria completamente honesta sobre seus sentimentos e seus medos. A noite que se seguiu ao confronto com Beatriz foi uma das mais longas da vida de Marina. Ela deitou e levantou várias vezes, andando pelo pequeno apartamento como uma alma penada, a mão sempre repousando na barriga que agora abrigava um bebê de quase 7 meses. Cada movimento do pequeno ser parecia ecoar sua própria inquietação, como se mãe e filho estivessem sintonizados na mesma frequência de ansiedade. "O que eu faço, pequenininho?", murmurava no escuro, olhando pela janela para as luzes da cidade que nunca dormia. Sua mãe está se metendo em uma confusão que pode não ter volta. Às 3 da madrugada, ela finalmente se sentou à mesa da cozinha com uma caneta e papel. As palavras que queria escrever para Ricardo fervilhavam em sua mente, mas organizá-las de forma coerente parecia impossível. Como explicar a tempestade de emoções que aquele homem despertava nela? Como ser honesta sobre seus sentimentos sem soar desesperada ou ingênua? Marina começou a escrever, rasgou o papel, começou novamente. Na 4ª tentativa, finalmente conseguiu colocar no papel algo próximo do que sentia. Ricardo, preciso ser honesta contigo sobre algumas coisas que estão acontecendo e sobre o que sinto.
Ontem, depois do que presenciei com Beatriz, percebi que nossa situação é mais complicada do que eu imaginava. Alguém deixou um cartão anônimo na minha porta, alertando-me para parar com as fantasias impossíveis. Sei que venho de um mundo diferente do seu. Sou uma mulher grávida, solteira, que luta todos os dias para sobreviver vendendo marmitas. Você é um empresário bem-sucedido, com responsabilidades familiares e sociais que eu nem posso imaginar. Por lógica, deveríamos manter apenas uma relação comercial. Mas a verdade é que estes bilhetes, estas conversas, mudaram algo em mim também. Há meses que não sentia essa conexão genuína com alguém. Você me faz lembrar que ainda sou uma mulher, além de ser apenas uma futura mãe lutando para sobreviver. Não sei o que você realmente sente, e talvez seja melhor assim. Mas não posso continuar fingindo que isso é só sobre comida e cortesia. Se for para parar aqui, prefiro que seja uma decisão consciente, não algo que acontece por omissão ou medo. O que você realmente quer de nós, Ricardo? Porque eu preciso saber para proteger meu coração e o futuro do meu filho, com toda sinceridade, Marina. Quando terminou de escrever, Marina sentiu um alívio estranho, como se tivesse finalmente liberado um peso que carregava no peito. Era um bilhete arriscado, que poderia acabar com qualquer possibilidade de relacionamento entre eles. Mas ela precisava de uma resposta clara, de uma definição que lhe permitisse seguir em frente, seja qual fosse a direção. Na manhã seguinte, Marina preparou as marmitas com um cuidado especial, concentrando-se em cada tempero, cada detalhe. Se aquela fosse a última vez que prepararia comida para Ricardo, queria que fosse perfeita. A feijoada estava no ponto ideal, com um aroma que enchia todo o apartamento de nostalgia e carinho. Durante o trajeto até a Paulista, ela encontrou novamente Carla no metrô. A mulher parecia agitada, cheia de novidades para compartilhar. Marina, que coincidência te encontrar de novo! Minha irmã está cheia de fofoca sobre aquele prédio onde ela trabalha. Marina tentou manter uma expressão neutra, embora seu coração tivesse acelerado. Ah, é? Que tipo de fofoca? Parece que teve um barraco daqueles ontem no andar dos executivos. A irmã da limpeza ouviu uma discussão entre aquele rapaz bonito que eu te falei e uma mulher bem arrumada. Ela gritando sobre ele estar se rebaixando e ele dizendo que estava farto de ter a vida controlada pela família. Marina engoliu em seco. A discussão havia acontecido depois que ela saiu da sala, então. Nossa, que situação complicada, comentou tentando soar casual. Pois é. E sabe o que é mais interessante? A irmã disse que o rapaz ficou o resto da tarde trancado na sala, sem atender ligações nem receber visitas, como se estivesse tomando alguma decisão importante. O coração de Marina bateu mais forte. Seria possível que a conversa com Beatriz tivesse forçado Ricardo a algum tipo de definição? Às vezes, as pessoas precisam de tempo para pensar mesmo, disse ela, mais para si mesma do que para Carla. Quando chegaram à estação Trianon-MASP, Carla se despediu com um aceno amigável. Cuide bem desse bebê, Marina, e de você também. Mulher grávida tem que evitar estresse. Mais fácil falar do que fazer, pensou Marina, enquanto caminhava em direção aos primeiros edifícios de sua rota. As entregas da manhã passaram em uma névoa de ansiedade. Marina mal conseguia se concentrar nas conversas com os clientes, sua mente completamente focada no encontro que se aproximava. O bilhete pesava em sua mochila como uma confissão não feita, uma ponte que, uma vez atravessada, não permitiria a volta. Quando finalmente chegou ao edifício Brasil Interpart, Marina notou uma movimentação diferente no saguão. Havia mais seguranças do que o usual, e um grupo de homens em ternos caros conversava próximo aos elevadores com expressões sérias. "Bom dia, seu Roberto", cumprimentou o porteiro conhecido. "Está acontecendo alguma coisa diferente hoje?"
O homem olhou ao redor cautelosamente antes de responder em voz baixa. Reunião importante no 32º andar. Parece que tem a ver confusão de empresas ou coisa assim. O jovem, o Sr. Ricardo, está reunido com a família desde cedo. O estômago de Marina se contraiu. Seria sobre o casamento com Beatriz? Sobre a fusão mencionada na conversa que ela havia escutado? No 32º andar, o ambiente estava visivelmente tenso. A secretária Carla parecia nervosa, atendendo ligações constantemente e organizando documentos com movimentos rápidos e eficientes. Bom dia, Carla. O Sr. Ricardo está disponível para receber a marmita? A secretária olhou para ela com uma expressão estranha, quase piedosa. Marina, querida, talvez seja melhor você... Bem, talvez seja melhor deixar a marmita comigo hoje. O Sr. Ricardo está em uma reunião muito importante e... Carla, está tudo bem. Pode deixar a Marina entrar. A voz grave de Ricardo veio de trás dela. Marina se virou e quase não o reconheceu. Estava visivelmente abatido, com olheiras profundas e uma tensão nos ombros que nunca havia visto antes. Usava um terno impecável, mas sua postura revelava o peso emocional que carregava. Ricardo, ela disse suavemente, sentindo uma urgência súbita de confortá-lo. Você está bem? Ele sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de uma melancolia que fez o coração de Marina se apertar. Vamos conversar na minha sala? Dentro da sala, o ambiente estava diferente. Documentos espalhados por toda parte, 2 xícaras de café vazias na mesa e um ar de conclusão, como se decisões importantes tivessem sido tomadas. Desculpe a bagunça, disse Ricardo, passando as mãos pelos cabelos. Foi uma manhã intensa. Marina colocou a marmita sobre a mesa de centro, notando que ele não se aproximou para pegar o pagamento como sempre fazia. Em vez disso, permaneceu próximo às janelas, olhando a cidade com uma expressão distante. Ricardo, aconteceu alguma coisa? Ele se virou para encará-la e Marina viu algo em seus olhos que a assustou. Era como se ele estivesse se despedindo. Marina, preciso te contar algumas coisas. Sobre minha família, sobre as pressões que venho enfrentando, sobre decisões que preciso tomar. O coração dela disparou. Era chegado o momento da verdade. Ela podia sentir. Minha família construiu este império empresarial ao longo de 3 gerações, ele começou. Sua voz controlada, mas carregada de emoção. Meu avô começou com uma pequena fazenda em Minas. Meu pai transformou isso em um dos maiores conglomerados do agronegócio do país. E eu deveria ser o herdeiro que consolida tudo através de uma aliança matrimonial estratégica. Marina ouviu em silêncio, sentindo o bebê se mexer inquieto em sua barriga. Esta manhã, minha família me deu um ultimato. Ou eu me caso com Beatriz nos próximos 3 meses, garantindo a fusão com a empresa dela, ou sou deserdado e perco tudo. A empresa, meu cargo, minha posição social. As palavras atingiram Marina como um soco no estômago. Ela já sabia onde aquela conversa levaria. E qual foi sua decisão? Perguntou ela, embora sua voz saísse quase como um sussurro. Ricardo a olhou diretamente nos olhos, e havia uma determinação férrea em sua expressão, que contrastava com a vulnerabilidade que ela via ali. Eu disse não. Marina piscou, confusa. Como assim não? Eu disse não para o casamento, não para a chantagem, não para uma vida que nunca escolhi. Ele deu um passo em direção a ela. Marina, nos últimos meses, você me fez lembrar de quem eu realmente sou. Me fez questionar se dinheiro e posição social valem mais que honestidade e conexões genuínas. O coração de Marina estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Ricardo, você não pode estar falando sério. Você vai perder tudo por causa de... Por causa de quê? De você? Ele sorriu
E desta vez foi um sorriso genuíno, carregado de uma ternura que fez os olhos dela se encherem de lágrimas. Marina, você não é a causa do meu rompimento com minha família. Você é a inspiração que me deu coragem para fazer o que deveria ter feito há anos. Ela sentiu as lágrimas começarem a rolar por suas faces. Era muito para processar, muito intenso, muito arriscado. Mas e agora? O que vai acontecer contigo? Agora, eu vou descobrir quem é Ricardo Mendonça quando não está tentando atender expectativas alheias. Ele se aproximou mais, estendendo a mão para tocar delicadamente o rosto dela. E espero, se você permitir, descobrir isso ao lado de alguém que me vê como pessoa, não como herdeiro. Marina fechou os olhos, sentindo o toque dele queimar sua pele. Era tudo o que havia sonhado e tudo o que mais temia ao mesmo tempo. Ricardo, você sabe que minha situação é complicada. Estou grávida, sem família por perto, lutando para sobreviver. Você tem certeza de que quer se envolver nessa confusão toda? Marina, ele disse suavemente, obrigando-a a olhar em seus olhos. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Naquele momento, Marina soube que sua vida havia mudado para sempre. Não importavam os obstáculos, as diferenças sociais, as pressões externas. Havia algo real e poderoso crescendo entre eles, algo que valia a pena o risco. Ela tirou o bilhete da mochila e o estendeu para ele. Antes que você diga mais alguma coisa, precisa ler isso. Escrevi durante a madrugada. Ricardo pegou o papel com cuidado, como se fosse algo precioso. Enquanto lia, Marina observou cada mudança em sua expressão, cada nuance de emoção que passava por seus olhos. Quando terminou, ele dobrou o bilhete cuidadosamente e guardou no bolso interno do paletó, próximo ao coração. Obrigado por sua honestidade, disse ele. Agora você sabe o que eu realmente quero de nós, Marina. Quero uma chance real, de construirmos algo genuíno juntos. Marina respirou fundo, acariciando a barriga onde seu filho se mexia, como se também estivesse tomando uma decisão importante. Então, vamos ter que ser muito corajosos, disse ela finalmente, porque o mundo não vai tornar as coisas fáceis para nós. Que venha o mundo, respondeu Ricardo, sorrindo com uma determinação que ela nunca havia visto antes. Estou pronto para a luta. 3 dias se passaram desde a conversa, transformadora no escritório de Ricardo, e Marina ainda sentia como se estivesse vivendo em um sonho estranho e intenso. A rotina de preparar marmitas, fazer entregas e cuidar da casa continuava a mesma, mas havia uma energia diferente em tudo o que fazia, como se o mundo tivesse ganhado cores mais vivas. Na manhã de segunda-feira, enquanto tempera o feijão para as marmitas do dia, Marina foi interrompida por batidas insistentes na porta. Eram apenas 7 da manhã, muito cedo para visitas. Quando abriu a porta, encontrou Dona Conceição, sua mãe, parada no corredor com uma mala pequena e uma expressão preocupada que Marina conhecia bem. Mãe? Marina não conseguia disfarçar a surpresa. O que a senhora está fazendo aqui? Conceição Oliveira era uma mulher de 58 anos, que carregava nas mãos calejadas e nos olhos cansados toda a dureza de uma vida dedicada ao trabalho rural. Baixa e forte, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, ela tinha aquela presença autoritária, típica de matriarcas mineiras que não aceitavam conversa fiada. Recebi uma ligação estranha ontem, disse ela, empurrando a filha para dentro do apartamento e fechando a porta atrás de si. Uma mulher elegante disse que era amiga da família e que estava preocupada com você. Falou que você estava se envolvendo com um homem casado, comprometido, sei lá o quê. O sangue de Marina gelou. Beatriz. Só podia ser Beatriz. Mãe, isso é mentira? Conceição interrompeu,
cruzando os braços e encarando a filha, com aquela intensidade que fazia Marina se sentir uma adolescente sendo interrogada novamente. Marina suspirou, guiando a mãe até o sofá. Não adiantava mentir para Conceição. A mulher tinha um sexto sentido para detectar meias-verdades. É complicado, mãe. Senta aqui, deixa eu explicar. Enquanto preparava um café forte, exatamente como a mãe gostava, Marina contou toda a história, desde o primeiro encontro com Ricardo até a decisão dele de romper com a família. Conceição ouvia em silêncio, apenas balançando a cabeça ocasionalmente. Seus olhos expressivos alternando entre preocupação e desaprovação. Marina Conceição Oliveira, disse a mãe quando ela terminou o relato, usando o nome completo da filha, como sempre fazia quando estava contrariada. Você está me dizendo que se envolveu sentimentalmente com um homem rico, que largou a família por sua causa, enquanto está grávida de 7 meses de outro homem? Colocado dessa forma, soava ainda mais complicado do que Marina imaginava. Não é bem assim, mãe. Ele não largou a família por minha causa. Ele tomou uma decisão sobre a própria vida. E eu... E você o quê? Achou que ia virar princesa de conto de fado? A voz de Conceição estava carregada daquela sabedoria dura que vinha de décadas enfrentando desilusões. Filha, você está esperando um bebê que vai nascer daqui a 2 meses. Este não é momento para romance. É momento para ser prática. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Parte dela sabia que a mãe tinha razão, mas outra parte se rebelava contra o pragmatismo frio daquela análise. Mãe, eu sei que parece loucura, mas existe algo real entre nós. Ele me vê como pessoa, não como caridade ou fantasia, e eu não sentia isso há muito tempo. Conceição suavizou ligeiramente a expressão ao ver a vulnerabilidade da filha. Marina, meu amor, eu entendo que você esteja carente de carinho, principalmente depois do que aquele desgraçado do Gabriel fez contigo. Mas pensa bem, que futuro você pode ter com um homem que acabou de perder tudo? Como vão sustentar uma família? A pergunta ecoou na mente de Marina durante o resto do dia. Enquanto fazia suas entregas, ela não conseguia parar de pensar nas palavras da mãe. Era verdade que Ricardo havia aberto mão de sua herança, mas ela não sabia exatamente o que isso significava em termos práticos. Ele teria outros recursos, planos alternativos, ou estava tão perdido quanto ela em relação ao futuro? Na quinta-feira, quando chegou ao edifício Brasil Interpart, Marina notou imediatamente que algo havia mudado. O ambiente estava diferente, mais frio, mais formal. Alguns funcionários a olharam de forma estranha e a recepcionista, que sempre a cumprimentava cordialmente, mal ergueu os olhos quando ela passou. No 32º andar, a secretária Carla parecia visivelmente desconfortável quando Marina se aproximou. Bom dia, Carla. O senhor Ricardo está? Marina, querida. Carla falou em voz baixa, olhando nervosamente ao redor. Houve algumas mudanças aqui. O senhor Ricardo não está mais ocupando esta sala. O coração de Marina disparou. Como assim? Ele foi demitido? Não exatamente demitido, mas ele solicitou transferência para outro departamento. Algo sobre querer começar de novo, provar seu valor independentemente da posição familiar. Carla fez uma pausa, claramente desconfortável. Marina, talvez seja melhor você não entregar mais marmitas aqui. A nova direção... Bem, eles não aprovam esse tipo de serviço. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Em poucos dias, seu mundo havia mudado completamente, e agora descobria que o de Ricardo também havia sido virado de cabeça para baixo. Onde eu posso encontrá-lo? Perguntou, tentando manter a voz firme. Carla olhou ao redor mais uma vez antes de escrever rapidamente um endereço em um papel. Ele está trabalhando no escritório do centro da cidade, mas Marina... Ela hesitou. Talvez seja melhor pensar bem antes de ir lá. As coisas estão
complicadas. De volta ao elevador, Marina sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Precisava ver Ricardo, entender o que estava acontecendo, descobrir se sua decisão de apoiá-lo havia sido um erro terrível ou se ainda havia esperança para eles. O escritório no centro era um contraste gritante com a elegância da Paulista. Um prédio comercial simples, sem porteiro uniformizado ou mármore no saguão. Marina subiu até o 8º andar, seguindo o endereço que Carla havia dado, e encontrou uma porta com uma placa discreta: Consultoria em Agronegócios, R. Mendonça. Quando bateu na porta, uma voz familiar disse: "Pode entrar." Mas havia algo diferente no tom. Mais cansado, talvez menos seguro. Ricardo estava sentado atrás de uma mesa simples de madeira, cercado por papéis e um computador que claramente não era novo. Quando a viu, seu rosto se iluminou instantaneamente, mas Marina pôde ver as marcas da tensão ao redor de seus olhos. "Marina, não esperava te ver aqui." Ele se levantou rapidamente e ela notou que usava uma camisa social simples, sem gravata, bem diferente dos ternos impecáveis de antes. Carla me deu o endereço. "Ricardo, o que está acontecendo? Por que você não me contou que havia deixado o escritório?" Ele passou a mão pelos cabelos, o gesto nervoso que ela já conhecia tão bem. "Senta aqui, por favor. Tem muita coisa que eu preciso te explicar." Marina se acomodou na cadeira simples em frente à mesa, notando que o escritório era limpo e organizado, mas definitivamente modesto comparado ao ambiente luxuoso onde costumavam se encontrar. "Depois da nossa conversa na semana passada, minha família... Bem, eles cumpriram a ameaça. Fui oficialmente removido da diretoria da empresa, perdi acesso às contas corporativas e ao apartamento da empresa. Mas não me deixaram na rua completamente. Ainda tenho alguns recursos pessoais que consegui juntar ao longo dos anos." Marina sentia o bebê se mexendo inquieto, como se estivesse reagindo à tensão dela. "Ricardo, eu sinto muito. Foi por minha causa que..." "Não!" Ele interrompeu firmemente, contornando a mesa para se ajoelhar ao lado da cadeira dela. "Marina, olha para mim. Esta decisão não foi por sua causa, foi por mim, por finalmente ter coragem de ser quem realmente sou." Ela olhou em seus olhos e viu a mesma determinação que havia admirado, mas agora misturada com uma vulnerabilidade que a fazia querer protegê-lo. "Mas e agora? Como vai sobreviver? Como vai reconstruir tudo?" Ricardo sorriu e... havia uma leveza em sua expressão que ela não via há semanas. "Vou fazer o que deveria ter feito há anos. Vou usar o conhecimento que tenho sobre agronegócios para ajudar pequenos produtores, cooperativas, gente que realmente precisa. Já tenho 3 clientes interessados em consultoria." Marina sentia uma mistura de admiração e terror. Admiração pela coragem dele, terror pela incerteza de tudo. "Ricardo, preciso ser honesta contigo sobre uma coisa. Minha mãe veio de Minas depois que alguém, provavelmente Beatriz, ligou para ela contando sobre nós. Ela está achando que eu estou sendo ingênua, que estou me iludindo com uma situação impossível." Ele segurou as mãos dela gentilmente. "E o que você acha?" Marina respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que carregava, por ela mesma, pelo bebê que estava prestes a nascer, pela coragem que Ricardo havia demonstrado. "Eu acho", disse ela devagar, "que se vamos fazer isso, temos que ser completamente honestos um com o outro sobre o que estamos enfrentando, sobre os medos, sobre as dificuldades práticas, sobre o que realmente podemos oferecer um ao outro." "Concordo completamente." Ricardo apertou suas mãos. "Marina, eu não posso te oferecer luxo ou segurança financeira imediata. Posso te oferecer trabalho duro, honestidade e um amor que cresce mais forte a cada dia." As lágrimas finalmente vieram, mas eram lágrimas de alívio, não de tristeza. "Ricardo, eu não preciso de luxo,
Preciso de alguém que me veja como sou, que queira construir algo real comigo e com meu filho. Nosso filho, ele corrigiu suavemente. Se você me permitir ser parte da vida dele. Marina sentiu o bebê chutar forte, como se estivesse aprovando a conversa. Acho que ele já está aprovando você. Eles riram juntos, e naquele escritório simples, longe do luxo e das pressões familiares, Marina sentiu, pela primeira vez, que talvez, apenas talvez, eles pudessem realmente construir algo duradouro e verdadeiro. Mas ela sabia que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Beatriz não desistiria facilmente. A família de Ricardo poderia tentar sabotá-los. E eles ainda precisavam descobrir como combinar suas vidas práticas com os sentimentos que haviam descoberto. O amor, Marina estava aprendendo, era apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais complexa. As semanas que se seguiram à mudança de Ricardo para o escritório no centro foram um teste de resistência que nenhum dos dois havia antecipado completamente. Marina, agora com quase 8 meses de gravidez, sentia o peso físico e emocional da situação se intensificando a cada dia. O bebê estava cada vez mais ativo, chutando constantemente, como se pressentisse a tensão que cercava sua chegada iminente. Conceição havia decidido ficar em São Paulo até o nascimento do neto, estabelecendo-se no pequeno apartamento da filha com a eficiência prática de uma mulher acostumada a resolver problemas. Sua presença era simultaneamente um conforto e uma fonte constante de lembretes sobre as realidades práticas que Marina preferia não enfrentar. Marina, você precisa pensar no berço, nas fraldas, nas consultas médicas, dizia Conceição enquanto organizava compulsivamente os armários pela terceira vez naquela semana. E esse homem, Ricardo, onde ele entra nessa equação prática? Porque sentimentos são bonitos, mas bebê precisa de papinha, não de poesia. Marina suspirava, acariciando a barriga enquanto dobrava as pequenas roupinhas que havia comprado aos poucos nos últimos meses. Mãe, eu sei que a senhora está preocupada, mas... Preocupada é pouco, filha. Eu estou aterrorizada. Conceição parou de dobrar as roupas e olhou diretamente para Marina. Você quer mesmo que eu acredite que um homem que acabou de perder uma herança milionária vai ficar feliz vivendo neste apartamentinho, comendo feijão todo dia e acordando de madrugada com choro de bebê? A pergunta atingiu Marina como um soco no estômago, porque verbalizava seus próprios medos secretos. Durante as noites de insônia, que haviam se tornado frequentes conforme a barriga crescia, ela se pegava imaginando cenários futuros que a deixavam angustiada. Como seria a vida prática com Ricardo? Ele realmente compreendia no que estava se metendo? Na terça-feira daquela semana, Marina decidiu fazer uma entrega especial no escritório de Ricardo. Havia preparado uma marmita caprichada de feijoada, mas desta vez com uma motivação diferente. Queria observar como ele estava se adaptando à nova realidade, se havia sinais de arrependimento ou frustração que ele poderia estar escondendo. O prédio do centro estava movimentado com o trânsito típico do horário de almoço. Marina subiu os 8 andares a pé. O elevador estava quebrado e chegou ofegante ao corredor onde ficava o escritório de Ricardo. Cada degrau havia sido um esforço considerável com a barriga de 8 meses. Quando bateu na porta, ouviu vozes do outro lado. Ricardo estava atendendo alguém. "Pode entrar, está aberto", disse ele. Marina empurrou a porta e encontrou Ricardo reunido com um casal de meia-idade, claramente agricultores pelo modo simples como se vestiam e pelas mãos calejadas que seguravam uns papéis amarelados. "Marina!" O rosto de Ricardo se iluminou instantaneamente. "Que surpresa boa! Por favor, entra!"
Ele se levantou e se dirigiu a ela com uma naturalidade que a surpreendeu, beijando levemente sua testa em um gesto de carinho genuíno, sem qualquer constrangimento diante dos clientes. Seu e Dona Marta, esta é Marina, a pessoa especial que eu falei para vocês. Marina, estes são os donos da fazenda em Sorocaba que estão precisando de ajuda para reestruturar a produção. Seu Joaquim, um homem bronzeado e sorridente, de uns 60 anos, se levantou e cumprimentou Marina com genuína cordialidade. Muito prazer, Dona Marina. O Ricardo falou que a senhora tem talento especial para comida caseira. Minha Marta aqui também é das antigas na cozinha. Dona Marta, uma mulher rechonchuda e simpática, sorriu timidamente. Ai, que barrigão bonito! Para quando é o bebê? Para o fim de abril, respondeu Marina, sentindo-se imediatamente acolhida pela simplicidade carinhosa do casal. O Ricardo aqui está nos ajudando a salvar nossa fazenda, continuou seu Joaquim. Depois que os atravessadores começaram a baixar o preço do nosso leite, pensamos que ia ter que vender tudo. Mas ele tem umas ideias revolucionárias sobre venda direta e cooperativas. Marina olhou para Ricardo e viu uma animação em seus olhos que não havia notado há semanas. Ele estava claramente em seu elemento, falando sobre algo que realmente o apaixonava. Dona Marta faz o melhor queijo da região, disse Ricardo, e seu Joaquim tem um rebanho de qualidade excepcional. O problema é que estão vendendo para intermediários que ficam com a maior parte do lucro. Estou ajudando eles a estabelecerem vendas diretas para restaurantes e mercados orgânicos aqui em São Paulo. Enquanto Ricardo explicava o projeto com entusiasmo crescente, Marina observava atentamente sua expressão, sua postura, sua energia. Havia uma autenticidade ali que ela raramente havia visto quando ele trabalhava na empresa da família. Este era o verdadeiro Ricardo. Não o herdeiro pressionado, mas o homem que genuinamente queria fazer diferença na vida das pessoas. Depois que o casal saiu, carregando contratos e uma esperança renovada, Ricardo se voltou para Marina com um sorriso radiante. Desculpa ter te feito esperar. Como você está? E o nosso pequeno? Ela sorriu com o modo como ele se referia ao bebê como nosso. Estamos bem. Trouxe feijoada para você, mas acho que nem vai precisar. Você parece estar se alimentando de pura satisfação profissional. Ricardo riu, beijando delicadamente o rosto dela. É verdade. Marina, pela primeira vez na vida, eu me sinto útil de verdade. Não estou apenas movendo dinheiro de um lado para outro ou fechando negócios que beneficiam apenas acionistas ricos. Estou ajudando pessoas como seu Joaquim e Dona Marta a manter suas famílias. Marina sentiu o coração se aquecer, mas também uma pontada de preocupação. E financeiramente, como estão as coisas? A expressão de Ricardo se tornou mais séria, mas não perdeu o otimismo. Não, vou mentir, está apertado. Estou vivendo das economias pessoais e os primeiros honorários de consultoria ainda vão demorar um pouco para entrar. Mas, Marina... Ele segurou as mãos dela. Estou feliz. Mais feliz do que estive em anos. Naquele momento, o bebê chutou forte, como se estivesse participando da conversa. Ambos riram, e Ricardo colocou delicadamente a mão na barriga dela. Ele está ansioso para conhecer o mundo lá fora, disse Marina. E eu estou ansioso para conhecê-lo, respondeu Ricardo com uma ternura que fez os olhos dela se encherem de lágrimas. Mas a realidade os interrompeu quando o telefone do escritório tocou. Ricardo atendeu e Marina pôde ouvir uma voz feminina do outro lado, fria, cortante, inconfundivelmente Beatriz. Ricardo, precisamos conversar. Há assuntos pendentes que não podem ser ignorados indefinidamente. O rosto de Ricardo se endureceu. Beatriz, já conversamos sobre tudo o que havia para conversar. Não conversamos.
Você tomou uma decisão unilateral baseada em caprichos momentâneos. Mas a vida real tem consequências, Ricardo. Consequências que você aparentemente não considerou. Marina viu a tensão tomar conta dos ombros de Ricardo. Que tipo de consequências? O tipo que pode afetar outras pessoas além de você. Pessoas que podem estar sendo mal orientadas sobre suas intenções reais. O olhar de Ricardo encontrou o de Marina e ela viu raiva e proteção em seus olhos. Se você está insinuando alguma coisa sobre Marina, estou apenas sugerindo que talvez seja a hora de você ser honesto com ela sobre sua situação real e sobre o que pode oferecer a uma mulher grávida que precisa de estabilidade, não de aventuras românticas. A ligação terminou abruptamente, deixando um silêncio pesado no ar. Marina sentia o bebê se mexendo agitado, como se estivesse reagindo à tensão dela. Ricardo, ela está certa sobre alguma coisa? Existe algo que você não me contou? Ele suspirou profundamente, afrouxando a gravata. Marina, a verdade é que minha situação financeira é mais delicada do que eu queria admitir. Tenho economias suficientes para uns 6 meses, talvez 1 ano, se formos muito cuidadosos. Depois disso, ele fez uma pausa. Depois disso, vai depender de quanto sucesso eu conseguir com esta consultoria. O coração de Marina acelerou, mas não de medo, de determinação. Ricardo, você acha que eu me importo se temos que comer feijão todo dia? Você acha que eu preciso de luxo para ser feliz? Não é sobre você, Marina. É sobre nosso filho, sobre dar a ele as melhores oportunidades, educação, saúde. E você acha que dinheiro é mais importante que ter um pai que ama o trabalho que faz, que trata as pessoas com respeito, que não tem vergonha de suas origens? Ricardo a olhou com uma mistura de admiração e vulnerabilidade. Às vezes eu me pergunto se mereço tanto otimismo. Marina se aproximou dele, colocando as mãos em seu rosto. Ricardo Mendonça, você é o homem mais honesto e corajoso que eu conheço. Se vamos passar dificuldades, vamos passar juntos. Se vamos construir algo do zero, vamos construir juntos. Mas não vou deixar que Beatriz ou sua família nos façam desistir do que temos. Naquele momento, Marina sentiu uma contração forte que a fez se dobrar ligeiramente. Ricardo imediatamente a amparou, preocupação estampada em seu rosto. Marina, você está bem? O que foi? Acho que é só o Braxton Hicks, disse ela, respirando fundo. O bebê está ficando impaciente. Mas enquanto Ricardo a ajudava a se sentar e trouxe água, Marina não pode ignorar o fato de que talvez o bebê estivesse reagindo a mais do que apenas suas emoções. Talvez fosse hora de se preparar para a chegada de seu filho e para todas as mudanças que isso traria para sua vida com Ricardo. O tempo estava se esgotando para resolverem as questões práticas que haviam estado evitando. Em poucas semanas, eles não seriam mais apenas 2 pessoas apaixonadas navegando pelas complicações sociais. Seriam uma família, com todas as responsabilidades que isso implicava. E Marina sabia que os verdadeiros testes de sua relação ainda estavam por vir. O telefone tocou às 3h30 da madrugada de uma quinta-feira do final de abril, cortando o silêncio do pequeno apartamento na Liberdade como uma sirene de emergência. Marina despertou sobressaltada, sentindo imediatamente que algo estava diferente. A contração que a havia acordado era mais intensa que as anteriores, irradiando das costas para a frente em uma onda de pressão que a deixou sem fôlego. «Mãe!» chamou ela, tentando se sentar na cama enquanto outra contração chegava, mais forte que a primeira. Conceição apareceu na porta do quarto em segundos, com aquela rapidez que apenas mães desenvolvem. Seus olhos experientes avaliaram a situação instantaneamente. «É agora, filha. Quantos minutos entre uma dor e outra?» «Não sei. Elas começaram agora há pouco, mas estão vindo rápido.»
Marina tentou controlar a respiração como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto no posto de saúde. Vou chamar o SAMU e ligar para o Ricardo, disse Conceição, já se dirigindo para o telefone com a eficiência de uma general organizando uma operação militar. Não, mãe, ainda é muito cedo. Marina começou a protestar, mas foi interrompida por outra contração que a fez dobrar para a frente. Marina Conceição Oliveira, esse menino não vai esperar sua permissão para nascer. E se é para esse Ricardo fazer parte da nossa família, é melhor ele aparecer na hora que realmente importa. Enquanto Conceição falava com a emergência médica, Marina tentou ligar para Ricardo. O telefone tocou várias vezes antes que ele atendesse, com voz sonolenta e confusa. Alô? Marina? Tudo bem? Que horas são? Ricardo, ela disse entre respirações controladas. Acho que chegou a hora. Estou tendo contrações de verdade. O silêncio do outro lado durou apenas um segundo antes que a voz dele voltasse, completamente desperta e focada. Onde você está? Já chamaram a ambulância? Estou indo para aí agora mesmo. Minha mãe já chamou o SAMU. Ricardo, estou com medo. Não tenha medo, minha querida. Eu vou estar com você em tudo, ok? 20 minutos e estou aí. A ambulância chegou primeiro, com sua sirene cortando o silêncio do bairro e acordando alguns vizinhos curiosos. O paramédico, um homem jovem e competente, chamado Carlos, examinou rapidamente Marina e confirmou que o trabalho de parto estava realmente começando. Primeira gestação? Perguntou ele enquanto ajudava Marina a se acomodar na maca. Sim, respondeu Conceição por ela. E ela está nervosa. É normal ficar nervosa, dona. Mas pelos sinais vitais, tanto mãe quanto bebê estão bem. Vamos para a maternidade com calma. Quando estavam prestes a fechar as portas da ambulância, um táxi parou abruptamente na frente do prédio. Ricardo saltou do veículo com os cabelos desalinhados, uma camiseta posta às pressas e uma expressão de pânico controlado que teria sido cômica em outras circunstâncias. "Espera!" gritou ele, correndo em direção à ambulância. Eu sou... Ele hesitou, olhando para Marina na maca. Ele é o pai, disse Marina firmemente, estendendo a mão para ele. Ou vai ser. Ricardo subiu na ambulância e imediatamente segurou a mão dela, beijando seus dedos com uma ternura que fez os olhos de Conceição se encherem de lágrimas, apesar de toda a sua resistência inicial àquele relacionamento. O trajeto até a maternidade do Hospital das Clínicas foi uma mistura de tensão e intimidade inesperada. Entre as contrações, que agora vinham a cada 5 minutos, Marina observava Ricardo tentando manter a calma, enquanto claramente estava aterrorizado. "Você não precisa ficar se não quiser", disse ela durante um momento de alívio entre as dores. Isso é muito intenso para quem não está preparado." Ricardo apertou sua mão mais forte. "Marina, passei os últimos meses aprendendo a enfrentar meus medos. Não vou começar a recuar agora, justamente no momento mais importante." Na maternidade, a rotina hospitalar tomou conta. Marina foi levada para a sala de pré-parto, onde enfermeiras eficientes verificaram seus sinais vitais e confirmaram que a dilatação estava progredindo rapidamente. "É um bebê apressado", comentou a enfermeira-chefe, uma mulher experiente chamada Sandra. "Primeira gestação, mas parece que vai ser rápido." As horas que se seguiram foram um teste de resistência física e emocional, que nenhum curso preparatório poderia realmente antecipar. Ricardo permaneceu ao lado de Marina durante todo o processo, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento quando as contrações se intensificavam. "Você é a mulher mais forte que eu conheço", dizia ele durante os momentos mais difíceis. "Nosso filho está chegando, Marina. Ele vai conhecer a mãe mais corajosa do mundo." Conceição,
Observava tudo do canto da sala, inicialmente cética, mas gradualmente impressionada com a dedicação de Ricardo. Quando Marina gritou de dor durante uma contração particularmente intensa, foi Ricardo quem a acalmou com uma eficiência que surpreendeu até a enfermeira experiente. Às 6h43 da manhã, depois de quase 4 horas de trabalho de parto, o médico obstetra, Dr. Fernandes, anunciou que estava na hora de começar a empurrar. Marina, na próxima contração, você vai fazer força como se fosse evacuar. Pode parecer estranho, mas é exatamente isso que o corpo precisa fazer. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes foi um turbilhão de sensações intensas, dor transformadora e, finalmente, um alívio indescritível quando um choro forte e saudável ecoou pela sala de parto. "É um menino!" anunciou o Dr. Fernandes, erguendo um bebê pequeno, mas perfeitamente formado, coberto pelo verniz protetor, e chorando com os pulmões vigorosos de quem havia decidido que estava pronto para conhecer o mundo. Marina começou a chorar imediatamente, uma mistura de alívio, exaustão e amor instantâneo que a tomou completamente. Ricardo também estava chorando, olhando para o bebê com uma expressão de admiração completa. "Ele é perfeito", sussurrou Ricardo, quando a enfermeira colocou o bebê limpo e enrolado em uma manta sobre o peito de Marina. "Marina, ele é absolutamente perfeito." O bebê parou de chorar quase imediatamente quando sentiu o calor da pele da mãe. Seus olhinhos escuros se abrindo ligeiramente, como se estivesse tentando enfocar o novo mundo ao seu redor. "Oi, meu amor", Marina sussurrou, tocando delicadamente o rostinho minúsculo. "Finalmente posso te ver." Ricardo se aproximou mais, estendendo um dedo cuidadoso que o bebê imediatamente agarrou com a força surpreendente dos recém-nascidos. "Ele me reconhece", disse Ricardo maravilhado. "Claro que reconhece", disse Conceição, finalmente se aproximando para conhecer o neto. "Ele escutou sua voz por semanas. Para ele, você sempre foi o pai." A enfermeira Sandra sorriu enquanto anotava as informações do prontuário. "Nome do bebê?" Marina olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. "Gabriel", disse ela. "Gabriel Ricardo Oliveira." Ricardo ficou visivelmente emocionado com a inclusão de seu nome. "Tem certeza?" "Tenho certeza de tudo", respondeu Marina, olhando nos olhos dele com uma convicção que surpreendia até ela mesma. "Tenho certeza de que você é o pai que ele precisa. Tenho certeza de que vamos dar um jeito de fazer isso funcionar. E tenho certeza de que este é o começo da nossa família de verdade." Naquele momento, no meio da agitação hospitalar, com Marina exausta, mas radiante, Ricardo emocionado segurando o dedo minúsculo de Gabriel e Conceição fotografando tudo com o celular, nenhum deles prestou atenção na figura elegante que observava através do vidro da sala de parto. Beatriz estava ali, vestida impecavelmente mesmo àquela hora da manhã, observando a cena com uma expressão indecifrada. Ela havia chegado ao hospital seguindo uma informação que recebera através de seus contatos. Alguém havia mencionado que Ricardo Mendonça estava na maternidade, acompanhando o nascimento de um bebê. Depois de alguns minutos observando, Beatriz se afastou do vidro e tirou o celular do bolso. Fez uma ligação rápida. "Papai, sou eu. Preciso falar contigo sobre uma situação que pode afetar nossos planos. Ricardo acabou de... Bem, digamos que a situação dele ficou mais complicada do que imaginávamos." Enquanto Beatriz conversava nos corredores do hospital, na sala de parto, Marina adormeceu com Gabriel no colo, exausta, mas em paz. Ricardo permaneceu ao lado da cama, observando os dois dormirem, tomando silenciosamente uma decisão que mudaria tudo. Ele amava aquela mulher e aquele bebê, amava a vida simples e honesta que estavam construindo juntos. E não importava que obstáculos surgissem, ele estaria lá para protegê-los.
O que Ricardo não sabia era que Beatriz acabara de colocar em movimento uma série de eventos que testariam essa determinação de formas que ele nem podia imaginar. Mas por agora, naquele momento perfeito e protegido, sua família estava completa e segura. E isso era tudo o que importava. 3 semanas após o nascimento de Gabriel, a vida havia assumido uma nova rotina que era ao mesmo tempo exaustiva e, surpreendentemente, gratificante. O pequeno apartamento na Liberdade havia sido reorganizado para acomodar as necessidades de um recém-nascido, com um berço montado ao lado da cama de Marina e fraldas, mamadeiras e roupinhas espalhadas por todos os cantos disponíveis. Marina estava aprendendo a navegar pela maternidade com a determinação característica que sempre a definira, mas agora temperada com uma ternura nova que a surpreendia. Gabriel era um bebê relativamente tranquilo, que dormia bem durante a noite e parecia ter herdado o temperamento observador da mãe e uma curiosidade alerta que lembrava Ricardo. "Ele tem seus olhos", comentava Conceição toda manhã, observando o neto enquanto preparava o café. A avó havia decidido estender sua estadia por mais algumas semanas para ajudar Marina a se adaptar à nova realidade. Ricardo se tornara uma presença constante no apartamento, chegando toda manhã antes das 7 com pães frescos da padaria japonesa da esquina e saindo apenas depois de certificar-se de que Marina e Gabriel estavam confortáveis para a noite. Ele havia transformado um canto da sala em um escritório improvisado, de onde conduzia sua consultoria por telefone e e-mail, permitindo que estivesse sempre disponível para ajudar com o bebê. "Você não precisa estar aqui o tempo todo", Marina havia dito na primeira semana, enquanto o observava trocando Gabriel com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e masculinas. "Claro que preciso", ele respondera simplesmente. "Esta é minha família agora." A palavra família ainda soava estranha e maravilhosa nos ouvidos de Marina. Depois de meses de incerteza sobre o futuro, havia algo profundamente reconfortante na rotina que haviam estabelecido. Ricardo se revelara um pai natural, paciente com os choros noturnos, hábil nas trocas de fraldas e completamente encantado com cada pequeno marco do desenvolvimento de Gabriel. Mas a tranquilidade doméstica estava prestes a ser interrompida de forma dramática. Na manhã de uma terça-feira ensolarada de maio, Marina estava amamentando Gabriel no sofá, enquanto Ricardo trabalhava em seu laptop, e Conceição organizava a cozinha quando uma batida firme na porta os interrompeu. "Estamos esperando alguém?" perguntou Marina baixinho, não querendo perturbar Gabriel, que estava mamando tranquilamente. Ricardo franziu o senho, verificando o relógio. "Não, talvez seja algum vizinho." Conceição foi atender à porta e voltou com uma expressão preocupada, acompanhada por uma mulher elegante de meia-idade que Marina reconheceu imediatamente, mesmo nunca tendo-a visto pessoalmente. As fotos sociais nos jornais eram inconfundíveis. Helena Mendonça, Aidítumos, matriarca da família de Ricardo. A mulher era impressionante mesmo aos 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, roupas caras mas sóbrias, e uma postura que irradiava autoridade e classe social. Seus olhos, da mesma cor avelã de Ricardo, varreram o apartamento com uma expressão que misturava curiosidade e julgamento discreto. "Ricardo", disse ela com voz controlada, mas carregada de emoção. "Finalmente te encontro." Ricardo se levantou imediatamente, fechando o laptop. Sua postura ficou visivelmente tensa, mas Marina pode ver também uma dor profunda em seus olhos. A dor de um filho que sentia falta da família apesar de tudo. "Mãe, como você me encontrou?" "Não foi difícil. Você sempre foi previsível em suas escolhas do coração." Helena olhou brevemente para Marina e Gabriel, sua expressão se suavizando quase imperceptivelmente. "Posso sentar?"
Marina sentiu-se subitamente consciente de sua aparência. Cabelos presos descuidadamente, roupas simples de casa, ainda carregando alguns quilos extras da gravidez. Mas algo na expressão de Helena a impediu de se sentir envergonhada. Havia uma vulnerabilidade na postura da mulher mais velha que sugeria que esta não era uma visita de confronto, mas algo mais complexo. Claro, mãe. Marina, esta é minha mãe. Helena, mãe, esta é Marina e este é Gabriel. Helena se sentou cuidadosamente na poltrona, seus olhos fixando-se no bebê que continuava mamando tranquilamente. Ele é lindo, disse ela, e havia uma sinceridade genuína em sua voz. Quantas semanas tem? 3 semanas e 2 dias, respondeu Marina automaticamente, surpresa com a gentileza no tom de Helena. Posso... Helena estendeu as mãos ligeiramente em direção a Gabriel. Marina olhou para Ricardo, que assentiu quase imperceptivelmente. Claro. Quando Gabriel terminou de mamar, Marina o colocou cuidadosamente nos braços de Helena. A transformação na expressão da mulher foi instantânea e comovente. Toda a autoridade formal desapareceu, substituída pela ternura universal de uma avó conhecendo seu neto. «Oi, pequeno príncipe», sussurrou Helena, e Gabriel abriu os olhinhos como se estivesse estudando o rosto novo. «Você se parece com seu pai quando era bebê. Mesma expressão séria, mesmo jeito de observar tudo». Ricardo se aproximou, sentando-se no braço da poltrona ao lado da mãe. «Mãe, por que você veio aqui?» Helena continuou observando Gabriel por um longo momento antes de responder. «Vim porque cometi um erro terrível, filho. Um erro que pode ter custado à nossa família algo muito mais valioso que dinheiro ou posição social». Sinceridade na voz dela pegou todos de surpresa. Conceição parou de fingir que estava organizando a cozinha e se aproximou para ouvir melhor. «Nas últimas semanas, desde que você saiu de casa, eu tive tempo para pensar sobre muitas coisas. Sobre como criamos você, sobre as pressões que colocamos em seus ombros, sobre o que realmente importa na vida». Helena fez uma pausa, beijando delicadamente a testa de Gabriel. «E então Beatriz me contou que você havia se tornado pai». Marina sentiu um frio na espinha. «Beatriz veio falar com a senhora». «Veio. E disse coisas terríveis sobre vocês, sobre suas intenções, sobre como você estava sendo ingênua ao acreditar nos sentimentos do Ricardo». Helena olhou diretamente para Marina. «Mas sabe o que me fez perceber que ela estava errada?» «O quê?» perguntou Marina, genuinamente curiosa. «O fato de que ela falava sobre você e sobre este bebê como se fossem problemas a serem resolvidos, obstáculos para seus planos. Qualquer pessoa que fala sobre uma criança dessa forma não entende nada sobre família de verdade». Ricardo parecia estar processando as palavras da mãe com uma mistura de esperança e cautela. «Mãe, o que você está dizendo exatamente?» Helena transferiu Gabriel cuidadosamente de volta para Marina e se virou para encarar o filho. «Estou dizendo que seu pai e eu estávamos errados. Estávamos tão preocupados em preservar o que construímos que esquecemos de perguntar o que você realmente queria da vida». Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. «Ricardo, você é meu único filho. A empresa, o dinheiro, as tradições familiares, nada disso tem significado se você não estiver lá para dar continuidade. Mas mais importante que isso, nada disso vale a pena se você não for feliz». Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Conceição se aproximou e se sentou ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. «Vim aqui para conhecer minha nora e meu neto», continuou Helena, «e para pedir desculpas pelo modo como tratei vocês. Vim também para fazer uma proposta». «Que tipo de proposta?» perguntou Ricardo, ainda cauteloso. «Queremos que você volte para a empresa, não como herdeiro obediente,
mas como sócio com plenos poderes para implementar suas próprias ideias. Queremos financiar sua consultoria, transformá-la em uma divisão da empresa focada em ajudar pequenos produtores. Helena olhou para Marina. E queremos que Marina seja oficialmente reconhecida como membro da nossa família com Gabriel. O silêncio que se seguiu foi pesado de emoções complexas. Marina sentia o coração batendo forte, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. E Beatriz? Perguntou Ricardo finalmente. Beatriz foi informada de que o acordo comercial entre as famílias será renegociado em bases puramente profissionais. Ela não tomou bem a notícia, mas essa é uma decisão final. Ricardo olhou para Marina, procurando em seus olhos alguma orientação sobre como responder. Marina acariciou Gabriel pensativamente antes de falar. Senhora Helena, agradeço muito suas palavras gentis e sua proposta. Mas preciso perguntar, isso é uma oferta genuína ou é uma forma de controlar Ricardo através de nós? A pergunta direta surpreendeu Helena, mas ela sorriu com o que parecia ser aprovação. Marina, você é exatamente o tipo de mulher forte que eu esperaria que meu filho escolhesse. Não é controle. É reconhecimento de que família verdadeira não se compra nem se controla. Ela se conquista através de respeito mútuo e amor genuíno. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, claramente lutando com emoções conflitantes. Mãe, eu preciso de tempo para pensar. Não posso tomar uma decisão como essa precipitadamente. Claro, mas Ricardo... Helena se levantou também, preparando-se para sair. Independente da sua decisão sobre os negócios, quero que saibam que vocês são bem-vindos na nossa família. Gabriel é meu neto, e nada vai mudar isso. Ela se aproximou de Marina e, surpreendentemente, beijou delicadamente sua testa. Obrigada por cuidar tão bem do meu filho e por me dar um neto lindo. Depois que Helena saiu, o apartamento ficou em silêncio por longos minutos. Gabriel havia adormecido e Marina o colocou cuidadosamente no berço antes de se voltar para Ricardo. O que você está pensando? Perguntou ela. Estou pensando que minha vida mudou completamente em menos de 6 meses e estou tentando entender se essa proposta da minha mãe é uma oportunidade real ou uma armadilha elaborada. Conceição, que havia permanecido silenciosa durante toda a conversa, finalmente falou. Filho, posso dar minha opinião? Ricardo sorriu pela primeira vez desde que Helena chegara. Claro, dona Conceição. Aquela mulher viajou até aqui, conheceu o neto, pediu desculpas e fez uma proposta concreta. Ou ela é a melhor atriz do mundo, ou ela está sendo sincera. E, sinceramente, depois de ver como ela olhou para Gabriel, acho que é a segunda opção. Marina assentiu. Ricardo, a decisão é sua. Mas seja qual for sua escolha, vamos enfrentar juntos. Somos uma família agora, com ou sem a aprovação do mundo. Ricardo a beijou suavemente. É exatamente por isso que te amo. Você sempre me faz lembrar do que realmente importa. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia entre eles na cama e Ricardo trabalhava algumas horas extras no laptop, Marina olhou pela janela para as luzes da cidade e sorriu. Havia algo poético no fato de que sua história, que começou com bilhetes tímidos trocados através de marmitas, havia se transformado em algo tão grande e verdadeiro. Do outro lado da cidade, Helena Mendonça estava em sua sala de estar, olhando uma foto antiga de Ricardo criança brincando na fazenda do avô. Ao seu lado, uma foto nova, tirada discretamente durante a visita da tarde, mostrava Gabriel dormindo nos braços da mãe. Pela primeira vez em meses, Helena sorriu com genuína felicidade. Sua família estava finalmente completa de novo. Mas em outro apartamento, Beatriz guardava papéis em uma pasta com uma expressão determinada.
Se a família Mendonça achava que ela desistiria facilmente, estava muito enganada. Havia outras formas de conseguir o que queria, e ela estava preparada para usá-las todas. A história de Marina e Ricardo estava longe de ter um final definitivo. Mas uma coisa era certa. Eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não se constrói apenas de momentos românticos, mas de escolhas diárias de permanecer unidos diante das tempestades da vida. E enquanto Gabriel crescia entre o aroma da comida caseira da mãe e as canções de ninar que o pai inventava para ele, a pequena família na liberdade descobria que às vezes os finais mais belos são, na verdade, novos começos disfarçados.